Salve Maria Imaculada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal É Lindo Ser Católico. Pessoal, hoje vamos falar sobre as conversões de protestante ao catolicismo e de pessoas que se dizem católicos e se convertem ao protestantismo. Não que uma pessoa que seja católica vai se converter ao protestantismo. Por quê? A pessoa que é católica, ela tem a convicção de que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja. E se foi Jesus que fundou a igreja, para onde a gente vai? Não tem para onde ir sem que você esteja na igreja. E isso, sabendo disso, o católico ele vai ver macumbeiro dentro da igreja, ele vai ver profanação, ele vai ver todo tipo de coisa acontecer e ele não vai arredar o pé da doutrina católica. Por quê? Porque a doutrina católica é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a verdade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, confiada à igreja, confiada aos bispos, para guiar as ovelhas de Jesus Cristo, né. Agora se eles não fazem esse trabalho, não é motivo para qualquer pessoa sair da igreja. E a pessoa que tem essa convicção, ela não sai. É mais ou menos quando nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo o como diz, quando ele explicou o que era a eucaristia, o pão da vida, e os seus discípulos abandonaram ele e já não andavam mais com ele. E ele pergunta para os apóstolos: não querem vocês também irem? Aí os apóstolos pegam e dizem: Senhor, os apóstolos não, a pessoa de Pedro, né? Pedro responde, Pedro toma a palavra e responde. Sempre Pedro, né? É incrível isso. Pedro responde: a quem iremos? É mais ou menos isso o que se passa com uma pessoa que é católica, que vê essas coisas acontecendo e ela se pergunta: a quem irei? Aonde irei, né? Ela se pergunta: eu irei para os testemunhas de Jabá? Não. Eu irei para as seitas? Não. Por quê? Deve-se chamar essas. As pessoas às vezes ficam bravas quando alguém fala assim: "Não, mas isso são seitas." Mas o nome é esse, não tem outra coisa, não tem outro nome por que você chamar. Você vai dizer que essas igrejas protestantes elas estão de igual com a igreja católica? Isso é uma blasfêmia. Não tem como você dizer isso. Eh, e as pessoas ficam, às vezes, enojadas, assim, é porque elas não conhecem a posição dos papas. Você pega o Papa Leão, quando falava de seita, ele falava direto, essa seita demoníaca. Quando ele escreveu contra o comunismo, que hoje muita gente acha que o comunismo, o socialismo é uma coisinha bonitinha e não sei o que, ele chama de seita diabólica. Porque é assim que tem que ser chamado essas coisas, pelo nome verdadeiro. Então, voltando às conversões. Quando a gente vê que católico e pessoas que se dizem católicas são muito maior a quantidade que se converte para o protestantismo do que pessoas do protestantismo que vêm para a igreja católica. E isso se dá por quê? Geralmente as pessoas que saem do catolicismo para ir para seitas, elas se dizem católicas, mas elas não são católicas. Por quê? Em qual sentido? Elas não vão à missa, elas não comungam, elas não confessam, elas não sabem rezar o Pai Nosso. Mal é mal sabe rezar um Pai Nosso, não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe, nunca leu a Bíblia, nunca leu nem um capítulo de São João, de São Mateus, de São Lucas, São Marcos e qualquer outro livro da Escritura. O que ela faz é repetir igual um papagaio. Pergunta pra ela e ela vai falar: não, eu sou católico. E isso tem mudado hoje. As pessoas já não estão se identificando mais católica. Aí a pessoa já se identifica como: eu não sou nada. Então, o que isso quer dizer? Essas pessoas, quando elas têm contato com o evangélico protestante, eles faz ali o show deles, né, e leva a pessoa. E aí chega lá a pessoa: "Não, porque eu era católico, eu vivia na idolatria, eu fazia isso, fazia aquilo." E na verdade a pessoa não era católica coisa nenhuma. E quando se vai ver as conversões de pessoas protestantes que chegam lá nessas igrejas, que elas não tiveram contato com o catolicismo, às vezes nasceram nesse meio
ou se converteram sendo um católico de IBGE, né, desses que perguntam e eles falam: "Não, eu sou católico", aí eles vão para essas igreja, começam a estudar, começam a a buscar Deus mesmo de verdade, eles começam a ver coisas que estão ali acontecendo e que não faz sentido nenhum. Porque às vezes é a pessoa que começa a ler a Bíblia e aí o pastor fala uma coisa, ela lê e vê que é totalmente diferente. E essa pessoa, se ela é uma pessoa que busca a verdade, ela vai confrontar, ela vai falar: "Bom, mas aqui tá falando assim, e você tá falando assado". Aí o cara vai pegar e vai dar uma explicação lá, nada a ver, a pessoa vai ficar: "Não, mas tá bom". Aí ela aceita. Aí passa um tempo, ela já vê outra incoerência, ela começa a perguntar: "Não, mas assim não é assim". "Não, por que que é assim? Da onde a gente veio? Como que surgiu a Bíblia? Como que eram os cristãos do primeiro século?". A pessoa começa a se perguntar. E aí, quando começa a fazer esse tipo de pergunta, eles já começam a tratar a pessoa de forma indiferente. Já começa a tratar a pessoa mal, já começa a falar que a pessoa tá ficando, que a pessoa é esquisita, que a pessoa não, como é que fala? Não respeita a autoridade, e aí a pessoa segue estudando. E quando a pessoa descobre, por exemplo, os pais da igreja, que são os cristãos do primeiro e do segundo século, os discípulos dos apóstolos, e ele começa a ler aquilo ali, e ele começa a ver que esses caras estão falando coisas totalmente católicas, essa pessoa ela já não consegue mais ignorar isso. Ela não consegue ignorar, por exemplo, um santo. Aqui tem São Clemente falando que eles falam inspirado por Deus, que a palavra que os fiéis estão recebendo a palavra deles como palavra inspirada, como se fosse o palavra de Deus, como se fosse não, como palavra de Deus, né, os ensinamentos deles que eles aprenderam com os apóstolos. Quando vê um santo Inácio mandando carta para várias igrejas, para a igreja de Roma, para a igreja de Tessalônica, para igrejas para as igrejas que tinha naquela época, as igrejas católicas. E ele começa a mandar carta para cada uma. Quando chega na igreja de Roma, ele escreve: "Olha, eu não me atrevo, como Pedro e Paulo dava ordem para vocês, eu não dou ordem em respeito à igreja de Roma". Ele fala isso, e nas outras igrejas ele recomenda um monte de coisa. Santo Inácio, que era bispo de Antioquia, né? E tá sendo levado para Roma para morrer, para ser devorado por leão. E ele começa a falar sobre essas coisas, ele começa a falar de coisas extremamente católicas, que ainda hoje tem em todas as igrejas o mesmo costume. A pessoa, pera aí, não tem nada de protestantismo, não tem nada de evangélico nisso aqui. E são cartas da época, são os discípulos dos apóstolos falando. Então como assim a igreja evangélica voltou aos ensinamentos dos apóstolos? A pessoa já fica com a pulga atrás da orelha e começa a entender, começa a estudar, e ela vai percebendo que é impossível ela seguir naquela mentira que ela está vivendo. E aí é onde é que entra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Tanto é que essas pessoas que se convertem, elas têm um conhecimento tão superior a pessoas que estão dentro da igreja, que elas falam coisas do primeiro século, daquela época, que um católico que às vezes viveu o tempo todo na igreja, mas não tem conhecimento disso, ela fica boba. Fica falando: "Rapaz, fulano tá, como é que fala? Fulano se converteu e ele sabe explicar e sabe defender, coisa que eu não sei fazer". E quando você vai ver os católicos que se converteram a protestante, é só com aquelas conversas: "Ah, porque quando eu era católico, eu idolatrava imagem", é só conversa fiada. Aí o cara lê uma ditaquê, tá lá: "Quando for batizar, tem que usar as fórmulas, o batismo é a mesma forma que os católicos usam". Aí tá lá: "Faça jejum, faça a penitência".
antes do batismo, e entre outras coisas, né? Aí quando o cara vai e continua lendo os pais da igreja e dá de cara com São Justino, aí, meu amigo, quebra a cara de vez. São Justino, ele vai escrever, se eu não me engano, ao imperador, explicando o que era o corpo de Cristo que os cristãos comiam. Que naquela época tinha muito. Os cristãos eram muito perseguidos porque falavam que eles eram canibal. Coisa que a gente escuta isso ainda hoje, né? Em algumas seitas, eles falando que. Ah, então se vocês comem o corpo de Cristo, vocês são canibais. As mesmas acusações que aconteciam nos primeiros séculos. E São Justino vai explicar: olha, a Eucaristia é o pão. Quando o pão é consagrado pelo bispo, pelo padre, aquele pão se torna o corpo daquele mesmo Jesus Cristo que está ali, que estava na cruz. Então, quando ele começa a explicar essas coisas, que o corpo de Cristo é literal, é verdadeiramente a Eucaristia, o pão é verdadeiramente o corpo de Cristo, ele começa a explicar isso, você já é um choque, porque nenhuma seita afirma que o corpo de Cristo, que o pão é o corpo de Cristo. A Igreja Católica foi a única igreja que morreu, teve os seus membros mortos, teve os seus membros Marte por defender a Eucaristia. E incluso no Brasil tem mártires que foram mortos por defender a Eucaristia de protestante. Os protestantes mataram eles. E essas histórias não contam. O que eles ficam repetindo igual papagaio para todo lado são essas histórias que você vê na escola, que aí quando você cresce e começa a entender as coisas, estudar de verdade, por conta você começa a ver que aquilo tudo era mentira, aquilo que eles contavam para você sobre a Inquisição, que a Inquisição não é aquilo que eles contam, que a Revolução Francesa não é a maravilha que eles contam, que eles tentam impor para nós. Então é isso que a gente vai aprendendo. Porque o Estado é satânico, pessoal. Você tem que entender isso. O Estado é satânico. O Estado é satânico. Ele te cobra imposto, te rouba para depois sacrificar as crianças. Para abortar as crianças. É isso que o Estado faz. O Estado é satânico. Então, quando o cara lê São Justino vai explicar isso sobre a Eucaristia. São Justino vai falar que existe uma só igreja, que não existe duas igrejas, três igrejas. E é uma só igreja, você vai percebendo que os protestantes eles estão sendo enganados por espíritos mundanos, né? Eles estão sendo enganados. E aí, o que eles fazem? Eles blasfemam contra a verdadeira igreja. Contra Nosso Senhor Jesus Cristo, contra o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, que foi confiada aos bispos. E isso a gente vê também na Escritura. O Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro. Se por exemplo, aqui, ó. Se a pessoa, ele vai dizer, se a pessoa vem. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Na Escritura, o Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 de São João, esse capítulo é muito bom. E esse capítulo é bom vocês lerem, porque nesse capítulo tem muita coisa interessante, ó. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? O pastor das ovelhas é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele confiou esse trabalho aos bispos. Ele deu a chave para Pedro, entendeu? Por que Pedro é o pastor da igreja? O Papa é o pastor da igreja quando Cristo não está. Ele cuida como eu falei, ele cuida dos bens do verdadeiro pastor, que é Cristo, né? Porque ele tem a chave. Cristo não deu a chave a Pedro, então ele está falando aqui, ó, quem tem a chave entra pela porta. Aquela chave que Jesus Cristo confiou a Pedro. Os pastores, os protestantes, eles têm estratégia. Você pode ver, toda vez que você conversa com um pastor, com um evangélico, ele sempre começa com aquela coisa assim, ai, eu admiro a fé católica, eu gosto como vocês amam a Deus, como tem muitas pessoas que amam a Deus, mas eu
eu só não consigo, ai, eu só não consigo. Aí começa com aquela frase, não fala de uma vez, aí você fica assim, ó, eu não consigo adorar a imagem. Aí você fala, gente, mas a gente não adora imagem. Aí você explica, a gente não adora imagem é proibido você adorar qualquer coisa além de Deus. Aí passa 30 segundos, ele fica pensando assim, aí ele volta. Então, mas adorar a imagem não é pra mim. Você acabou de falar pro miserável que você não adora imagem. Que na igreja não ensina a adorar a imagem. E é isso que faz. O que eles fazem? Eles vêm arrodeando igual Satanás, no caso... E eles agem assim, não é por maldade. É igual São Paulo fala, tem um véu que tampa a inteligência. Quantas vezes você já explicou uma coisa para o protestante e ele fica ali, ó, remoendo e não entende? Então, Jesus fala essa questão do ladrão, aquele que vem para roubar as ovelhas. O que o protestantismo vem? Roubar as ovelhas da verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E acontece, e chegam dessa forma que eu falei, fingindo ser boas pessoas, que gosta da sua religião, que te respeita, mas não respeita nada. Quando segue aqui também, ó, Jesus fala uma coisa interessante, ó. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham vida em abundância. Esses caras vêm roubar as ovelhas para levar para onde? Por exemplo, se você está fora da verdadeira igreja de Cristo, você vai ter vida em abundância? Não vai. Não vai. E aí, continuando aqui em João, ó, e Nosso Senhor fala o seguinte: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Vai haver só um só rebanho e um só pastor. As ovelhas, elas têm que estar numa só igreja, com um só pastor, um só rebanho e uma só doutrina. Essa é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser um emaranhado de seitas, onde cada uma diz uma coisa, onde cada uma ensina uma coisa diferente, e todas dizem ser inspirada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo guia elas, e que todas estão certas, porque se o Espírito Santo está guiando todas, é para todas estar certa, porque o Espírito Santo é Deus. Em Deus não há erro. Então, como isso é possível? Como isso é possível? Cristo diz que tem que haver um só rebanho. Tem ovelhas fora do rebanho, que são essas que voltam ou se convertem à igreja, e ela se torna parte de um só rebanho. Eu tenho muitas ovelhas que estão fora desse rebanho. Então, quando Cristo traz essas pessoas chegam ao conhecimento da verdade, elas voltam para o rebanho. E elas fazem parte daquele único rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como o Espírito Santo ensinar uma coisa aqui e ensinar uma coisa totalmente diferente e oposta, e contraditória à outra, a mesma coisa que ele falou aqui em outra igreja. Isso é blasfemo, você afirmar uma coisa dessa. Eu queria mostrar pra vocês São Justino. Cara, esse livro de São Justino de Roma, volume 3. Volume 3 da Patrística. Comprem esse livro, leiam esse livro, vocês vão ficar maravilhados com esse livro aqui. Olha só o que São Justino faz aqui, ó. Deus, portanto, testemunha que lhes são agradáveis todos os sacrifícios que lhes são oferecidos em nome de Jesus Cristo. Os sacrifícios que este nos mandou oferecer. Olha, Jesus Cristo mandou oferecer um sacrifício, ele está falando. Qual sacrifício é? Isto é, os da Eucaristia, do pão e do vinho, que os cristãos celebram em todo lugar da terra. Em todo lugar da terra celebra esse sacrifício. Celebra esse sacrifício na sua igreja, na sua seita? Não. Não celebram. Porque isso acontece dentro da igreja católica. E São Justino vai falar que é um sacrifício que acontece no mundo inteiro. O mesmo sacrifício do pão e do vinho que acontece na China, acontece no Brasil, acontece no México, no Paraguai, Uruguai
e assim no mundo todo. O mesmo evangelho lido na China hoje vai ser lido no Brasil, vai ser lido nos Estados Unidos, vai ser lido em todo lugar. Porque a igreja estando espalhada pelo mundo todo, ela não é duas e não é três, ela é a mesma igreja, é a mesma doutrina, o mesmo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu quero aprofundar mais depois nos ensinamentos dos pais da igreja. Vocês vão descobrir que os pais da igreja, eles são extremamente católicos, nenhum é protestante, nenhum defende essas loucuras, sola bota, sola escritura, nenhum defende essas loucuras. E você vai ver que o mais próximo do protestantismo que a gente tem hoje, do que eles defendem, são os hereges. Os hereges combatidos por Santo Irineu, por São... por São... Como é que é o nome do santo, rapaz? Santo Agostinho. Todos os pais da igreja combateram heresias, e essas heresias são as mesmas que os protestantes defendem hoje, que é arianismo, nestorianismo e todas essas loucuras aí. Então eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.